o que é a constelação familiar. Eu vou falar para você sobre o que é esse processo que promove transformações profundas na vida de quem adentra por esse caminho. Então, em primeiro lugar, não é fácil falar de constelação familiar, porque ela não é fácil de ser entendida e descrita racionalmente, uma vez que ela é um caminho, é um processo que te permite mergulhar em conteúdos profundos, acessando memórias de um campo. Quando nós trabalhamos com constelação familiar, para que você possa conhecer melhor o que é esse processo, nós sugerimos que você participe de constelações, o máximo que você puder participar, assistindo a constelação. A gente fala assistir para aquelas pessoas que estão no campo de uma constelação como observadores e ou representantes para aquela pessoa que se propôs a trazer um tema, uma questão, algo que ela deseja olhar sobre essa perspectiva mais ampla que o processo da constelação nos permite acessar. Então, a maneira mais simples de aprender constelação é se permitir passar pelo processo de frequentar grupos de constelações onde nós escolhemos representantes. Então, o constelador escolhe representantes desse grupo para que adentrem ao campo em ressonância com aquela pessoa que ali está, e as pessoas escolhidas, elas vão representar papéis, vão entrar em ressonância com o tema e as questões mais importantes ligadas àquele tema que a pessoa lhe traz. Por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, com o trabalho, então, o trabalho tem muito a ver com a nossa dinâmica relacional com a nossa mãe, né? A mãe é a nossa união mais profunda. Nós nunca vamos ter uma união tão profunda como nós tivemos quando estávamos ali no ventre dela, sendo sustentados, alimentados por essa matriz da vida. Então, a mãe é o amor, a mãe é a vida, é a própria vida, ela dá a luz. Por isso, essa relação com a mãe é matriz, é base para todas as outras relações. E assim como ela nos deu o sustento, foi no ventre dela, que esse corpo se formou, que nós nos nutrimos, e ao nascer, ela continua nos dando esse sustento, essa fonte de sustentação, assim também o trabalho. Então, uma pessoa tem uma determinada dinâmica, um trabalho, muitas vezes a gente coloca um representante para essa pessoa e um representante para a mãe, porque uma dinâmica ligada à profissão, carreira, tem muito a ver com a nossa dinâmica relacional com a mãe, que é se permitir expor-se, trazer, na verdade, os seus conteúdos numa relação de contribuição com a vida, assim como a mãe contribui para o desenvolvimento do filho, inclusive muitas vezes correndo o risco de, com a própria vida, né, ela dá a vida pela criança, nesse correr o risco ao gerar um filho, ao dar a luz, assim também nós estamos aqui para dar a nossa luz ao mundo, contribuindo, passando a vida adiante, fazendo algo grandioso da vida que nós recebemos de nossa mãe. Então, assim, para que você possa compreender constelações, é muito importante você poder participar desses grupos. Este ano foi um ano desafiador para todos nós, e que traz muito crescimento, que traz muito processo de criatividade, lidar justamente com o campo, que todos nós estamos imersos num campo de informações, num campo de energia, num campo morfogenético, e a energia, na verdade, ela transcende, ela vai além de tempo e espaço. Então, nós, este ano, trabalhamos muito com as constelações online, individualmente, com bonecos, com âncoras de solo, e ela funciona da mesma forma como nas constelações presenciais, só que em vez das pessoas como representantes, nós utilizamos então os bonequinhos como representantes das pessoas, da pessoa, do campo dela, ligado àquela determinada temática, e se processa então a constelação.
O criador das constelações, como vocês sabem, é Bert Hellinger, e, na verdade, ele organizou as constelações. As constelações já existiam, mas elas eram realizadas de uma forma mais estruturada, de uma forma mais estática, e ele trouxe, através da grande contribuição dele, que são as ordens do amor, as leis universais da vida e as ordens da ajuda, essa nova visão sobre as constelações. Então, hoje a gente está indo além das constelações clássicas, da forma como elas iniciaram, né? Elas iniciaram com as esculturas familiares de Virginia Satir, com processos lá na terapia primal, com a Gestalt, onde se colocavam os representantes da família, de cada um dos membros da família, e aquela pessoa que tinha uma determinada questão, como um sintoma, problema relacional afetivo, uma dificuldade financeira, e se colocavam, então, os representantes e se posicionavam. Então, a pessoa tocava no representante, tocava nos ombros e posicionava ela no campo, e o constelador fazia algumas perguntas sobre quem pertence à sua família, se houve mortes prematuras, se houve abortos espontâneos ou provocados, alguma tragédia na família, assassinatos, o que você sabe sobre sua família? Quem pertence a essa família? Seu pai teve algum relacionamento significativo anterior, antes de casar com a sua mãe, teve filhos com outra mulher? Sua mãe teve algum relacionamento significativo antes de casar com seu pai, teve filhos com outro homem, ou durante essa relação? Então, eram feitas várias perguntas sobre o que a pessoa, né, conhecia da história da sua família, acontecimentos que marcaram, ou seja, a constelação ela era baseada em fatos, ela se sustenta em fatos. Então, não nas histórias, nas interpretações desses fatos, que nós tendenciamos a tomar um partido ou nos identificarmos ora com a vítima, ora com o perpetrador, ora com o herói, aquele que fica fazendo a intermediação, a ponte entre vítima e perpetrador. Hoje, as constelações evoluíram, assim como a consciência evolui, e a gente trabalha dentro de uma nova postura, que são as constelações originais Hellinger, família Stelling, e dentro dessas novas constelações, você não precisa nem fazer perguntas, e a pessoa também não precisa trazer um tema, ela não precisa vir com um tema, com uma questão a ser trabalhada. Ela pode falar o que está acontecendo com ela naquele momento, e em 3 frases, no máximo em 3 frases ela colocar. Se ela quiser falar alguma coisa, ela coloca isso em 3 frases, mas de forma objetiva, trazendo fatos, verdades, e não histórias que tiram, na verdade, o foco deste olhar sobre o qual a constelação trabalha, que é o olhar fenomenológico. Então, a constelação é um processo de capacitação para a vida, e ela se sustenta justamente nesse fator fundamental, que é o olhar fenomenológico. Então, Bert Hellinger, como filósofo e como pesquisador, né, ele buscava descobrir, né, o que estava por trás de determinados acontecimentos, fatos, qual era a essência por trás de um sintoma, de uma dificuldade relacional afetiva, o que dinâmicas ocultas estavam por trás daqueles padrões relacionais, daqueles sintomas que se repetiam de geração em geração, muitas pessoas da família tendo a mesma doença, ou perdas financeiras, ou qualquer questão que ali, naquele determinado sistema, se apresentasse. Então, a partir deste olhar fenomenológico da filosofia, né, que ele era filósofo, ele era psicoterapeuta, trabalhou muito, pesquisou durante muitos anos, trabalhou com este olhar para as constelações, e a partir da sua pesquisa, principalmente nas tribos Zulus na África, e depois de todo o processo dele enquanto psicoterapeuta na terapia primal, na gestalterapia, com a psicanálise, ele percebeu, então, a importância desse olhar fenomenológico. Então, a constelação, ela não é uma mágica. Ela traz, na verdade, à luz verdades profundas naquela dinâmica ali constelada.
Então, hoje, quando se coloca o constelando e as pessoas ali, é uma constelação mais que não entram tantas pessoas no campo. Normalmente se trabalha com poucas pessoas, se trabalha o essencial. O essencial é simples. Então, o processo é buscar justamente um próximo passo a partir de um novo olhar. A constelação, através do olhar fenomenológico, ele permite uma ampliação do olhar. Então, o que é a fenomenologia? É ausente de julgamento, é concordar com o que é, concordar com o fato tal qual ele se apresenta e se colocar disponível para olhar sobre essa nova perspectiva. Então, o constelador, ele tem um distanciamento, ele se distancia, ou seja, ele não se coloca ali para ajudar o cliente, mas ele se coloca disponível para ver o que o campo apresenta, que dinâmicas ali se apresentam. Então, nessa postura fenomenológica, é muito importante 4 fatores básicos que esclarecem sobre qual é a postura do constelador dentro das novas constelações familiares que se sustentam justamente nos movimentos do espírito. Então, todas as nossas questões, todas as nossas dificuldades, elas surgem a partir de uma dinâmica, de uma dimensão espiritual. E elas se resolvem, elas se solucionam a partir dessa dinâmica, desse olhar para essa dinâmica espiritual. Existe uma força maior que está no comando de tudo. E é esse olhar para essa força que atua no campo, e a partir desses movimentos que ali se apresentam, essas novas constelações, elas atuam através do próprio movimento. E é o próprio movimento que se faz presente no campo que promove sair daquilo que é estático, daquilo que traz, na verdade, o sintoma, a doença, aquilo que está alimentando o problema, em busca de um caminho de solução a partir desse novo olhar, que é o olhar da alma, que é o olhar do espírito. Então, qual é essa postura? É sem intenção. Então, o constelador precisa ter essa consciência de não ter intenção nenhuma, de estar num processo de centramento, de neutralidade, de não tomar partido. Normalmente, a pessoa que vem constelar, muitas vezes ela vem numa postura de vítima e ela traz, na verdade, um culpado, um algoz. E se a gente entra nessas historinhas, dessas mimizeiras que muitas vezes a pessoa traz, ao tomar um partido, a constelação já não vai acontecer, já, na verdade, você interferiu no processo. Então, essa postura de sem intenção é estar, na verdade, isento de querer ajudar, de querer interferir. Você está ali somente como um observador, uma testemunha para o que acontece ali durante a constelação. Então, sem intenção, sem pena, quando você tem dó, tem pena do cliente, naquela história, naquele drama, que muitas vezes a pessoa está ali falando sobre o drama, sobre a sua dor, sobre o sofrimento. Então, uma postura, na verdade, de compaixão. E a compaixão permite que você se distancie, você não se coloque ali como o herói, o salvador, aquele que vai ajudar, aquele que vai trazer uma solução para a pessoa, mas ela mesma, ao olhar para aquilo que se apresenta, se comprometer de trabalhar isso internamente, porque o que acontece fora, nas nossas relações, na nossa vida, é resultado daquilo que nós estamos alimentando dentro de nós, e muitas vezes de uma forma inconsciente, repetindo padrões, muitas vezes por uma lealdade invisível, no amor cego, no amor infantil, no amor mágico. Então, eu estava dizendo que constelação não é um processo mágico, mas é um processo dinâmico, profundo, que traz crescimento, que traz aprendizado, que traz autoconhecimento e traz justamente uma postura para o que é constelado como responsável e criador da sua própria realidade, na medida em que se permite, então, não mais estar numa postura infantil, numa postura mágica de salvador ou de herói, muitas vezes intermediando ou tomando lugar de um dos seus genitores ou de alguém no campo, mas sim que ele possa voltar para o seu lugar. Então, é essencial que cada um tome o seu lugar nesse campo familiar, cada um saiba qual é o seu lugar, porque nesse lugar você tem força
para agir como um agente transformacional, como um agente criador da sua realidade. A constelação, ela não é religião. Embora, num processo de constelação, você pode trazer para o campo pessoas do seu sistema que não estão mais encarnadas no plano físico. Você pode trazer ali um avô, uma avó, um bisavô, no caso do tema que estiver sendo constelado, muitas vezes você traz um pai que já é falecido, uma mãe que já é falecido, um irmão que morreu precocemente. Então, ela traz justamente para o campo essa ligação entre os vivos e os mortos. Porque, na verdade, os mortos não estão mortos energeticamente, eles estão vivos. E eles estão vivos em nós. Os nossos ascendentes vivem em nós. E na medida em que nós olhamos para o passado, olhamos para o que foi, olhamos com gratidão, concordando com o que foi tal como foi, com o que é tal como é, nos permitindo, então, esse olhar fenomenológico de incluir no nosso coração tudo que foi. Então, no coração, na alma, só existe uma palavra capaz de promover esses movimentos no campo, que é o sim. Na alma só existe o sim. E o sim é inclusive. Tudo aquilo que você inclui é liberador. E tudo aquilo que você julga, critica, se queixa, reclama, tudo aquilo que você oferece resistência, ou pessoas às quais você tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento, na verdade, isso funciona como uma prisão. Você se aprisiona, você se prende nesse passado e a tua vida não flui, a tua vida não anda, porque você está, na verdade, contra uma lei natural, que é as leis sistêmicas, que são pertencimento, ninguém pode ser excluído, todos têm direito a pertencer, tudo e todos que um dia fizeram parte têm o direito a pertencer. Não me cabe julgar, mas sim concordar, e é mais do que aceitar. Porque quando eu aceito alguém, aceito algo, eu não estou me colocando superior, eu estou muitas vezes na minha arrogância, na minha prepotência, me julgando maior. E, na verdade, nas dinâmicas relacionais, uma das leis é o equilíbrio de troca, ou seja, nas relações entre irmãos, entre namorados, noivos, colegas de trabalho, amigos, nas nossas relações, o dar e o receber precisa estar numa dinâmica de equilíbrio. A única relação onde não há esse equilíbrio de troca é entre pais e filhos, porque os pais, aquilo que eles dão à vida, um filho não tem como retribuir. Na verdade, ele vai retribuir numa dinâmica posterior, quando de criança ele responde já como adulto, constituindo, na verdade, um trabalho, uma relação, onde ele assume essa responsabilidade de como grande ele vai para a vida. Mas para que ele assuma essa maturidade emocional e responda como adulto, ele precisa estar no seu lugar de origem, respeitando a ordem dentro da dinâmica sistêmica familiar, para que ele respeite a ordem também nas outras dinâmicas relacionais na vida, no trabalho, na vida social, nas relações afetivas. E a outra ordem fundamental, lei através da qual Bert organizou esse trabalho das constelações, é a hierarquia, a ordem de chegada ou precedência. Quem vem primeiro é o grande, e quem vem depois é o pequeno. Quem vem primeiro, os pais. Os filhos, nós filhos, só existimos porque esses pais nos deram a vida. Então, eles são os grandes. Nossos ancestrais avós são maiores ainda. Nossos bisavós maiores ainda. E a vida que eles viveram chegou até nós, e é esta vida que nos cabe tomar, e tomar justamente implica numa responsabilidade, em fazer algo de bom com a vida, que é o presente, é o essencial. Não importa os comportamentos, o que houve nas dinâmicas entre os nossos ancestrais, entre os nossos pais, o importante é que nós somos um fruto do amor. Foi no amor que nós somos gerados. E este amor é justamente o amor que promove toda e qualquer vida,
criação, movimento na vida. Então, a constelação ela não é mágica, mas ela é justamente um processo, um caminho de transformações profundas que nos permitem acessar nosso propósito na vida, nossa missão, contribuir, sermos seres de contribuição, fazendo então a nossa parte e nos permitindo sermos seres de relação. Então, as constelações são a ciência, é uma ciência, porque ela foi aplicada, né, testada, experimentada, é uma vivência e é um processo contínuo, ela não é estanque. Por isso, nós estamos sempre na nossa vida vivenciando esse processo da constelação, de saber qual é o nosso lugar, e ter uma postura humilde, e voltando lá para a postura, sem intenção, sem pena, sem dó. Quando você tem dó, tem pena, você se penaliza, você traz para você o karma do seu cliente, você toma para você questões que podem trazer a você sérios problemas de saúde, doenças, perdas. Então, essa postura humilde, essa postura distante de se permitir que o campo atue e que, no mínimo de palavras e justamente no respeito, nessa postura, sem intenção, os insights, vem uma palavra, vem uma visão, uma imagem se apresenta e esse é o próximo passo e isso vai levar para o caminho de solução. Sem medo do que o cliente possa pensar ou julgar, porque ele pagou, então ele vai exigir que você traga uma solução para a questão dele, que você o cure. Então, sem medo, porque há que respeitar essa dinâmica que está no comando de tudo e o destino, né? O destino, o que cada um vem cumprir e o aprendizado que através desse destino nós nos permitimos integrar no nosso processo de vida, no nosso processo de crescimento, no nosso processo de autoconhecimento. E uma das posturas também fundamentais é o sem amor. Como assim sem amor? Sem amor é você não se colocar ali acima dos pais, das raízes daquele, nas raízes, um pai e mãe que se dá a primeira relação e ver, na verdade, o cliente dentro de uma visão, de uma empatia, mais do que pessoal pelo cliente, uma empatia sistêmica, em que você não toma partido, você vê tudo e todos como igual. Então, você não julga, você não polariza, sem medo de lidar com processos que muitas vezes são processos extremamente doloridos, processos muitas vezes de posturas de sofrimento e dor, com respeito, sim, para aquilo que o cliente está apresentando, mas sem julgamento, sem tomar partido e dar no seu coração um lugar para todos, em especial, muitas vezes, para aquela pessoa a quem o cliente tem mais dificuldade de se relacionar, de olhar com o olhar, de concordar. Então, nós terapeutas temos esta responsabilidade de não nos identificarmos com este ou com aquele, mas de ter essa postura neutra, centrada, para não interferirmos na constelação, porque essas interferências podem causar sérios problemas na nossa vida, nas nossas relações. Então, é um processo de crescimento, de transformação, que permite uma capacitação para a vida. Então, qualquer pessoa pode tanto passar pela constelação, fazer a sua constelação, olhar para aquela determinada questão, funciona como uma cirurgia. Então, você só faz uma cirurgia diante de uma emergência, de um sofrimento profundo, de uma dor profunda, de um processo de risco, onde você está em risco. Então, a constelação funciona como uma cirurgia. Ela não deve ser usada como um caminho de busca de solução irresponsável, tirando do cliente a responsabilidade dele. Por isso é importante que, ao constelar, se permita que aquela imagem que ali emergiu do campo,
que aquela força que ali se fez presente possa atuar nesta pessoa e nas suas dinâmicas relacionais. E muitas vezes isso exige um tempo. Então, cabe a nós respeitar esse tempo e não fazer uma constelação em cima da outra, buscando essa solução mágica. Tendo, então, a constelação, sua base, sua origem ligada à psicoterapia, ela foi além. Então, ela traz um ganho muito grande nos processos psicoterapêuticos. Na verdade, ela teve origem a partir desses processos psicoterapêuticos que Bert adentrou nas terapias de grupo, olhando para as dinâmicas familiares, para as dinâmicas relacionais, mas ela foi além. Ela traz justamente a energia do amor universal, dos movimentos do espírito, trabalhando, então, uma consciência, que é a consciência que a gente chama a consciência do clã, a consciência familiar, trabalhando a transgeracionalidade, as memórias eternas que estão presentes em nós a partir desse campo que ali se apresenta, um campo de informações de tudo aquilo que foi vivido, seja em vidas pregressas, para quem acredita em vidas pregressas, ou pelos nossos antepassados. Tudo isso, na verdade, nos afeta, consciente ou inconscientemente. Nós estamos aqui com esta herança no nosso DNA, uma herança genética, uma herança afetiva, e que é importante, então, que na medida em que nós incluamos tudo e todos, principalmente aqueles que tiveram destinos difíceis, aqueles que perderam, que foram injustiçados para que a vida chegasse até nós, aqueles que foram esquecidos, doados, aqueles que sofreram algum prejuízo, para que nossos ancestrais levassem vantagem, e essa vantagem, a vida e tudo aquilo que nós vivemos agora chegasse até nós. O caminho de solução, o caminho de cura é a inclusão de todos. Ao incluir, nós liberamos e a vida flui. Nesse presente, nós criamos o futuro e nós deixamos de estar presos no passado, no olhar no que foi, na lamentação, na justificativa, na reclamação. Tudo isso nos aprisiona, trava, bloqueia a nossa vida. Então, você que tem interesse de autoconhecer, de trabalhar suas questões profundas, de melhorar seus relacionamentos em qualquer área da sua vida, seja na sua saúde física, na sua relação dinâmica com o seu corpo, seja na sua saúde relacional afetiva, com a sua família de origem, seus pais, seus ancestrais, seja na sua família atual, seja nos relacionamentos com seus amigos, colegas de trabalho. Qualquer pessoa pode ser um constelador. Não exige um curso superior, mas um constelador, para ser um bom constelador, há que ele ter uma postura, que é essa postura de respeito, essa postura sem intenção, sem dó, sem pena, sem medo, sem querer ajudar. Não está nele essa capacitação para ele ajudar aquela pessoa, mas ele vai ser justamente um facilitador que vai se colocar ali no campo como essa testemunha, trazendo então essas dinâmicas e colocando ordem no sistema. Então a constelação ela busca trazer de volta esta ordem no sistema. Então ela abarca, né, ela aborda muitas áreas do conhecimento e ela trabalha então também todo e qualquer profissional, independente da sua atuação. Então, psicólogos, médicos, nutricionistas, professores, educadores, juízes, promotores de justiça, donas de casa, qualquer pessoa, marceneiro, pode ser um constelador. Basta que, então, ele se permita aprofundar nesse conhecimento sobre as ordens, né, as leis sistêmicas. O amor só flui quando a ordem é respeitada. Quando a ordem não é respeitada, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, existem compensações. E essas compensações são sintomas, doenças,
dificuldades relacionais afetivas, problemas financeiros, perdas, tragédias, dependências químicas, muitas vezes são doenças psíquicas, doenças físicas, emocionais, como compensações por essas exclusões, porque uma vez que houve pessoas que foram prejudicadas, negligenciadas, esquecidas, alguém que vem depois, um descendente, fica identificado com o excluído e passa a ter falas, padrões de linguagem, sintomas, comportamentos idênticos, experiências comportamentais idênticas daquela pessoa que foi excluída pelo sistema familiar. Então, é um processo dinâmico, processo rico, um processo que ele não termina. A constelação familiar é um processo para a vida, é a ciência das relações, é a grande contribuição do divino para a humanidade. Nós estamos aprendendo a sair dessa dinâmica do amor que cria dependência, do amor que quer ajudar, do amor que se coloca ali arrogante, prepotente, superior ao outro, para uma dinâmica onde o amor é o amor universal. Então, é a ciência do amor universal, que promove essa capacitação, que promove consciência, que promove responsabilidade e compromisso com a vida. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje nessa fala e conto com vocês nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas palestras breves sobre esse processo e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento. Sou grata.